Começando, como sempre, pelo livro Mantras de Vida, de Loester. Trabalho muito em silêncio, em benefício de todas as criaturas. Esse é um mantra para falar só para si mesmo, não é para ficar divulgando, porque é em silêncio. E assim, eu dou as boas-vindas a todos. Que Deus abençoe. E vamos continuar com o livro dos Espíritos, pergunta 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. A que atribuir isso? De ordinário, é que essas pessoas sabem se conduzir melhor nas suas empresas. Mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Aqui eu acho que a gente pode fazer milhões de considerações, porque essas pessoas podem ter um pouco mais de desenvolvimento espiritual até, ou desenvolvimento mental, intelectual, e trabalhar, porque sorte, na verdade, é resultado do trabalho, e fazer as escolhas certas, nas horas certas, no tempo certo, mas quando tudo cai do céu, é uma pessoa que fica mal preparada para as adversidades também, né? Então, esses reveses cruéis podem ser muito piores para quem nunca teve nada de errado na vida do que para as pessoas que já tiveram um bocado de adversidade e sabem encarar melhor, trabalhar melhor com o que acontece de ruim na vida. Mas tem uma dose aí de não diria de fatalidade, mas de prova mesmo, de o que a pessoa trouxe para trabalhar aqui nessa vida, né? Então vamos em frente. Vamos para o livro O Céu e o Inferno, e é a última comunicação sobre a comunicação daquele homem no capítulo Espíritos Endurecidos, que tinha sido Lapoméré, que tinha se comunicado, se assinando aquele que ontem era um homem, e que fala muito sobre a luz como um castigo, como uma coisa que estava ofuscando, que machucava, que ele se lastimava muito e era uma prova para ele. E aí, logo depois dessa mensagem que a gente leu há muito tempo atrás, foram convidados a emitirem a sua apreciação a respeito os guias espirituais que ditaram as 3 comunicações seguintes dignas de atenção. Então, a gente leu a de Lamennais, a de Erasto e agora é a de Jean Reynaud. A justiça humana não faz distinção de individualidades quanto aos seres que castiga, medindo o crime pelo próprio crime.
fere indistintamente os infratores e a mesma pena atinge o paciente sem distinção de sexo, qualquer que seja a sua educação. De modo diverso, procede a justiça divina, cujas punições correspondem ao grau de progresso dos seres aos quais elas são infligidas. Igualdade de crimes não importa de fato, igualdade individual, visto como dois homens culpados, sob o mesmo ponto de vista, podem se separar pela dessemelhança de provações, imergindo um deles na opacidade intelectiva dos primeiros círculos iniciadores, enquanto o outro dispõe, por haver ultrapassado esses círculos, da lucidez que isenta o espírito da perturbação. E, nesse caso, não são mais as trevas a puni-lo, mas a agudeza da luz espiritual que vara a inteligência terrena e lhe faz sentir as dores de uma chaga viva. Os seres desencarnados que presenciam a representação material dos seus crimes sofrem o choque da eletricidade física, padecem pelos sentidos, e aqueles que pelo espírito estejam desmaterializados sofrem uma dor muito superior que lhes aniquila, por assim dizer, em seus amargores, a lembrança dos fatos, deixando subsistir a noção de suas respectivas causas. Assim, o homem pode, a despeito de sua criminalidade, possuir um progresso interno e se elevar acima da espessa atmosfera das baixas camadas, isto pelas faculdades intelectuais sutilizadas. Embora tivesse sob o jugo das paixões procedido como um bruto. A ausência de ponderação, o desequilíbrio entre o progresso moral e o intelectual produzem essas tão frequentes anomalias nas épocas de materialismo e transição. A luz que tortura o espírito é, portanto, e precisamente, o raio espiritual inundando de claridades os secretos recessos do seu orgulho e descobrindo-lhe a inanidade do seu fragmentário ser. Aí estão os primeiros sintomas e as primeiras angústias da agonia espiritual que anuncia uma separação ou dissolução dos elementos intelectuais e materiais componentes da primitiva dualidade humana e que devem desaparecer na unidade grandiosa do ser acabado. Além de se completarem reciprocamente, essas três comunicações, obtidas simultaneamente, apresentam o castigo debaixo de um novo prisma, aliás, eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar do assunto de acordo com um exemplo, tivessem provocado a manifestação do culpado. E assim nós temos as três comunicações. A de Lamennais, ela chama atenção para o orgulho, para a tenacidade que o espírito tem, debatendo-se com a justiça divina que vai constrangê-lo depois da justiça dos homens. A de Erasto fala sobre a fuga dele, sobre o desespero dele de fugir da luz, dos olhares que perseguem ele e que, no final das contas, é a sua própria culpa. E essa de hoje, que é a de Jean Reynaud, ele já coloca a diferença da justiça humana e a justiça divina, fazendo a grande diferença que a justiça divina é individual e a justiça humana, ela pune o crime independente, considerando muito pouco, né, o criminoso e
mesmo que a gente considere que existem atenuantes, agravantes, mas é sempre baseado no que está escrito, não no modo de proceder de cada um. Bom, dito isto, vamos então para o livro Trovas do Outro Mundo. E essas são as Trovas do Viajor de Sabino Silva. Por amor vivi errando. Ah, tristes enganos meus! Boa vontade é dos homens, vontade boa é de Deus. Surpresas além da morte, cada qual tem sua vez. A gente leva da vida a vida que a gente fez.